Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando nesse momento o nosso estudo bíblico e hoje nós temos a doutrina do Espírito Santo para tratar. Não toda a doutrina do Espírito Santo, mas temos especificamente os dons espirituais, né? E aqui. Pronto. Porque a doutrina do Espírito Santo, na verdade, é muito ampla, são muitos assuntos relacionados. Pronto, de forma que o que a gente vai tratar hoje vai ser especificamente sobre os dons espirituais, né? Vamos orar nesse momento, vamos colocar diante de Deus, pedir a direção do Senhor, né, para esse momento de estudo. Querido Senhor, nesse momento invocamos Tua presença sobre as nossas vidas, pedimos a Tua graça, Tua direção, que tudo, Senhor, que venhamos a estudar seja útil para a nossa vida, para o nosso aprendizado e possamos colocar em prática a nossa vida como uma forma de sermos usados por Ti. Assim te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, assim, conhecer sobre a ação do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo é muito importante, uma vez que ele é apresentado pelo próprio Jesus como aquele que haverá de substituí-lo no acompanhamento dos discípulos, na acolhida dos discípulos, na orientação dos discípulos. O Espírito Santo é chamado ali do Consolador. Eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador, que estará com vocês. Espírito da verdade que estará com vocês. Então daí a importância da gente conhecer um pouco melhor o que é que a Escritura nos fala sobre o Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo é um tema muito amplo, inclui muitos aspectos, mas a gente vai focar especificamente a parte dos dons espirituais. Então vamos acompanhar aqui. Pronto, primeiro tentar entender o que são dons espirituais. Quando eles são mencionados nas Escrituras, basicamente o que está é a palavra dom. E a palavra dom, ela vem da mesma raiz da palavra graça. Carismas, né? Então, os dons espirituais são carismas, ou seja, são dádivas, é graça de Deus. Daí o termo dom é uma dádiva de Deus, é graça de Deus. É de caráter espiritual, com o foco no serviço cristão, o foco no ministério cristão. Então, daí está a definição. Carismas, ou dons, são dádivas espirituais, e aí inclui funções, ministérios, habilidades, etc., que Deus concede gratuitamente aos seus servos para a glorificação do seu nome. Também para a edificação da igreja e para a proclamação da palavra. Então, são três grandes objetivos mencionados, né, que Deus ser glorificado através da ação dos dons espirituais, a igreja ser edificada e o evangelho ser proclamado. Então são três objetivos básicos da existência dos dons. Deus conceder essas habilidades, Deus conceder essas funções, esses ministérios. Então eles têm que atender um desses três objetivos, ou os três ao mesmo tempo. A glorificação do nome de Deus, a edificação da igreja e a proclamação do evangelho. Bom, eu sei que a letrinha está pequena, está mais para um exame de vista aí, né? Mas eu fiz questão de colocar todas a relação dos dons, as várias relações. Na verdade, os dons não são mencionados apenas em uma única passagem. É muito comum, quando se fala em dons, se pensar única e exclusivamente naquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 12. Mas não é a única passagem, né? Então, Coríntios 12, realmente, é uma das passagens mais importantes sobre dons espirituais, na verdade, do 12 até o 14, 3 capítulos sobre o tema. Então, é uma das passagens bíblicas mais importantes, mas não é a única passagem bíblica. Então, aqui eu coloquei 5 passagens do Novo Testamento, em que nós encontramos
listagens sobre os dons espirituais. Então, caso vocês não estejam conseguindo ler, vou mencionar aqui. A primeira está em Romanos, capítulo 12. E ali, quando Paulo está falando à igreja de Roma, ele cita alguns dons. Aquele que profetiza, faça dessa forma. Aquele que ensina, faça assim. Aquele que exorta, né? Então, aquele que serve, aquele que contribui, aquele que exerce misericórdia, aquele que lidera ou que administra. Então, são esses os dons mencionados ali em Romanos. A ideia de Romanos é que são ações que Deus tem capacitado os seus servos para realizar. Então, ali, profetizar, ensinar, exortar, servir, contribuir, mostrar misericórdia, liderar. Aí lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, na verdade, nesse mesmo capítulo 12, a gente encontra 3 listagens. São 3 listagens de dons. Eu coloquei a segunda e a terceira listagem, eu juntei como se fosse uma só, porque a maior parte ali é repetido. Então, o que eu estou colocando aqui, 1 Coríntios 12, o versículo do 4 ao 11, e depois Coríntios 12, do versículo 27 ao 31. Só que do 27 ao 31 há 2 listagens de dons. Só que a maior parte, ou quase todos eles, são repetidos, então eu estou colocando os 2 juntos. Então, lá. Então, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, a gente encontra Paulo mencionando a profecia, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, variedade de línguas, interpretação de línguas, fé, curar, operar milagres e discernir espíritos. Então são 9 mencionados ali. Desses 9 mencionados, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 11, a gente encontra repetido com a listagem de Romanos apenas o dom de profecia. Os demais dons não são repetidos aí em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Já no final do capítulo 12, do versículo 27 ao 31, a gente vê mencionado novamente profetas, mestres, variedade de línguas, interpretação de línguas, apóstolos, prestar ajuda, administrar, curar e realizar milagres. Então, dessa listagem aí, do final do capítulo 12, então quase todos já foram mencionados em uma das 2 anteriores. Então, profetas ou profetizar a profecia está nas 3 listagens. Mestres, a gente encontra também lá em Romanos, aquele que ensina. Né? Então, mestre, aquele que ensina. Variedade de línguas, já mencionado na primeira listagem de Coríntios 12. Interpretação de línguas da mesma forma. Apóstolos, que não aparecem nem em Romanos, nem na primeira listagem de Coríntios 12, tá? E na segunda listagem de Coríntios 12. Prestar ajuda, que seria o equivalente a exercer misericórdia. Então, aquele que exerce misericórdia ou aquele que presta ajuda. Né? Outra forma de chamar o mesmo dom. Administrar, também a gente encontra em Romanos, liderar, administrar. E depois curar e realizar milagres, que também está nas 2 listagens ali de Coríntios 12. E a última listagem está em Efésios, capítulo 4, a última mencionada por Paulo. Efésios 4, versículo do 7 ao 11. E aí Paulo cita profetas, mestres, apóstolos, evangelistas, pastores. Então veja que dessa listagem de Efésios 4, profetas, mestres e apóstolos são mencionados em outras listagens também. Mas evangelistas e pastores aparecem aí apenas nessa listagem de Paulo, de Efésios. E Pedro também vai falar sobre os dons espirituais, só que Pedro vai mencionar aquele que fala, e aí seria os dons relacionados com a fala. E aí os dons relacionados com a fala, veja que eu botei uma lista bem grande aí, um retângulo bem grande, que inclui a profecia, o ensino, palavra de sabedoria, a variedade de línguas, interpretação de línguas, apóstolos, evangelistas, pastores, todos que usam a fala do serviço a Deus, como ministério. E servir, aí eu coloquei servir com o servir de Romanos, o contribuir, o exercer misericórdia, o prestar ajuda dentro da ideia do conceito de servir, que Pedro menciona no capítulo 4. Tá? Então, depois de ver essa tabela com essas várias listagens, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas passagens. Primeiro abrir Romanos 12. Vamos abrir Romanos 12.
capítulo 12 da Epístola aos Romanos, do versículo 3, a partir do versículo 3. Aí Paulo fala: por isso, pela graça que me foi dada, digo isto a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Tá? De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A ideia de corpo, né? Paulo sempre usa essa metáfora do corpo, um corpo com vários membros, cada membro com uma função diferente. Temos, versículo 6, diferentes dons, diferentes carismas, diferentes graças, diferentes dádivas de Deus, de acordo com a graça que nos foi dada, né? De acordo com a graça que Deus nos deu. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, ou no caso aqui de exortar, dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, está aqui esses dons que Deus concedeu, a graça que nos foi dada. Então, repetindo aqui, Paulo fala em profetizar, ensinar, exortar, servir, contribuir, mostrar misericórdia, liderar. São 7 dons que Paulo menciona nessa passagem aqui de Romanos 12. Vamos agora para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeiros Coríntios 12. A partir do versículo 4, que diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então Paulo fala Espírito Santo, o Senhor, no caso Jesus, e Deus referindo-se ao Pai. Então, Paulo menciona aqui a Trindade, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, o objetivo é o bem comum, é o interesse coletivo de todos. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, é Deus que dá, ele dá segundo a sua soberania, como ele quer, como ele faz. Né? Então, é uma dádiva, é dom, é graça. Então, são 9 nessa listagem aqui. Então, olhando para a nossa tabelinha, então Paulo cita aí profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, variedade de línguas, interpretação de línguas, fé, curar, operar milagres e discernir espíritos. 9 são mencionados. Tá? Então, repetindo, comparando com a listagem de Romanos, apenas profecia é mencionado em ambas as listagens. No final do capítulo 12, no final desse mesmo capítulo 12, Paulo faz mais 2 listagens. Uma está aqui no versículo 28 e a outra do versículo 29 e 30. Mas eu coloquei essas 2 listagens, como já expliquei, em uma só, como se fosse uma só, porque a maior parte aqui é repetida. Então vamos dar uma olhadinha. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Novamente a metáfora do corpo. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu. Veja, Deus quem estabelece. Então é um dom, é uma dádiva divina, é uma escolha divina.
Assim, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Tá? Então termina aqui essa listagem. Então nessa listagem ele menciona apóstolos, profetas, mestres, realizar milagres, dons de curar, prestar ajuda, administração e falar diversas línguas. Versículo 29. Então, Paulo faz uma pergunta retórica, ou uma série de perguntas retóricas, cuja resposta, obviamente, é não, para mostrar essa diversidade de Deus conceder esses dons. Então, distribui diferentes dons a cada um. Então, para fulano é esse, para Beltrano é aquele, para Cicrano esse outro. Tá? Então, versículo 29, Paulo pergunta, são todos apóstolos? Obviamente que não. Deus não chamou todos para apóstolos, Deus não deu o dom do apostolado a todos. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Né? São todos mestres? Obviamente que não. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Então, Paulo, aquele do versículo 29 e 30, ele repete apóstolos, profetas, mestres, dom de realizar milagres, dom de curar, falar em línguas e interpretação. Então, juntando a listagem dos versículos 28 e 29, quando o versículo 30, estou fazendo uma listagem só. Então, temos mencionados aqui a terceira coluna da nossa tabelinha. Profetas, mestres, variedade de línguas, interpretação de línguas, apóstolos, prestar ajuda, administrar, curar e realizar milagres. E a quarta e última listagem que o apóstolo Paulo vai fazer, está lá em Efésios, capítulo 4, vamos dar uma olhadinha no texto. Efésios 4. A partir do versículo 7. Eu vou o versículo 11 mesmo, para não ficar onde interessa. E ele designou, ele Jesus, versículo 11, ele Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Continuando um pouquinho. Com que objetivo? Aí Paulo diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então esse é o objetivo pelo qual Deus concedeu todos esses dons. E agora olhar a listagem de Pedro, no capítulo 4 da primeira epístola de Pedro. É uma listagem mais simples, mas ele faz menção, então vamos fazer menção também aqui. Versículos 10 e 11, capítulo 4, da primeira epístola de Pedro. Pedro assim escreve, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, não para ser servo dos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tá? Então, para que Deus seja glorificado no exercício. Então, seja algum dom relacionado com a fala, ou seja algum dom relacionado com o serviço, então que em tudo isso Deus seja glorificado. Por que eu montei essa tabelinha? Para mostrar que nenhuma dessas listagens deve ser entendida como a totalidade dos dons espirituais. É muito usual uma interpretação de que os dons espirituais são apenas aqueles 9 mencionados lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, a primeira listagem que tem em Coríntios 12. É um equívoco. Na verdade, Paulo, nenhuma dessas listagens, Paulo e Pedro, quiseram exaurir essas
capacitações, essas formas de Deus usar, esses ministérios, a variedade deles. Nenhuma dessas listagens houve essa intenção de exaurir. Foram citados apenas como exemplo. Então foram aqueles dons que ocorreram à mente de Paulo, à mente de Pedro, no momento que eles estavam escrevendo. Aquela carta específica, foi esses dons que apareceram na mente de Paulo quando ele estava escrevendo Romanos, ou quando estava escrevendo Coríntios. Apenas para exemplificar. Então, em alguns dons são repetidos em algumas listagens, outros dons não são repetidos, alguns são muito repetidos, outros só em 2 delas. Seja como for, cada uma dessas listagens são apenas usadas como exemplificação, para mostrar a diversidade dos dons, para mostrar que essa diversidade tem que agir em uma cooperação, em uma harmonia, assim como funciona o corpo humano. Paulo sempre usa a metáfora do corpo, quando vai falar sobre os dons. Isso acontece em Romanos, isso acontece em Coríntios, na carta aos Coríntios, isso acontece na carta aos Efésios. Então, esses diversos dons têm que funcionar como membros de um mesmo corpo, em que cada membro tem uma atuação diferente, mas cada parte do corpo age para o bem-estar de todo o corpo. Então, para a edificação de toda a igreja, para que Deus seja glorificado. E pelo menos o dom de evangelista, e também o dos apóstolos, se percebe que alcançava não apenas a igreja, mas alcançava também as pessoas que ainda não conheciam o evangelho. Daí eu coloquei os 3 objetivos, que é fazer o nome de Deus glorificado, promover a edificação da igreja e a proclamação do evangelho. São os 3 grandes objetivos dos dons espirituais. Os irmãos estão me acompanhando até então? Letrinha pequenininha, mas deu para ver, né? Pronto. Olhando um pouquinho para a igreja de Corinto. Por que para a igreja de Corinto? Porque foi na primeira epístola aos Coríntios que Paulo fez a maior explanação sobre os dons espirituais. São 3 capítulos que ele trabalha o tema, capítulo 12, capítulo 13 e 14. Então, daí focar um pouco melhor na igreja de Corinto, para entender um pouco melhor essa igreja e como as características dessa igreja influenciaram na manifestação dos dons espirituais. Então, na primeira coluna, que está ali com as cores amarronzada e verde, estão uma listagem de várias falhas que existiam na igreja e que são mencionadas por Paulo na primeira epístola. Então, praticamente a cada novo capítulo da primeira epístola aos Coríntios é um novo problema que existia na igreja que precisava ser tratado pelo apóstolo Paulo. Então, aqui estou fazendo uma listagem dessas falhas que existiam na igreja. Então, contendas e partidarismo. Uma igreja com muitos grupos internos que concorriam entre si, que disputavam entre si. Grupos que disputavam influência, que disputavam prestígio, que disputavam autoridade na igreja. E essas disputas quebravam a harmonia, quebrava a unidade, né, da igreja. Problemas de moralidade. Sim, essas falhas de contendas e partidarismo, Paulo vai trabalhar isso aí do capítulo 1 até o capítulo 4. Né? Eu mencionei apenas esses 2 versículos, 11 e 12, porque ali ele é explícito. Mas o assunto é tratado nos 4 primeiros capítulos da primeira epístola aos Coríntios. Falta de espiritualidade e carnalidade. Paulo vai dizer isso. Vocês vivem contendas, vocês vivem brigando porque vocês são carnais. Vocês são como crianças, não amadureceram. São mundanos. Estão com a cabeça mais no mundo do que nas coisas de Deus. Então, são características que Paulo vai indicar ali. Então, aí faltava espiritualidade na igreja de Corinto. Curiosamente, é uma igreja em que os dons espirituais se manifestavam, mas uma igreja com baixa espiritualidade. Então, vocês não são espirituais, vocês são mundanos, vocês são carnais. É o que Paulo fala explicitamente no capítulo 3. E Paulo diz, vocês são carnais porque vivem brigando, vivem se desentendendo, vivem disputando um com o outro. Né? Então, vocês são carnais, são mundanos. Carnal aí tem sentido de mundano. Ou seja, está mais parecido com o mundo do que parecido com Cristo. Né? Imoralidade. Paulo vai, nos capítulos 5 e 6, vai tratar sobre o problema da imoralidade da igreja.
Havia um caso de imoralidade e incesto que ocorria na igreja, mencionado no capítulo 5, e a igreja não tomava uma atitude quanto a esse caso escandaloso de incesto que ocorria na igreja. E no capítulo 6, Paulo vai tratar o problema de alguns membros da igreja que ainda visitavam prostitutas. Era um problema cultural da cidade de Corinto, e por ser tão cultural, até pessoas que estavam na igreja, que frequentavam a igreja de Corinto, ainda mantinham esse hábito. E Paulo vai contestar isso aí, né? O corpo de vocês é templo do Espírito Santo, vocês não podem se unir a uma prostituta, né? É o que Paulo diz. No capítulo 7, Paulo vai falar vai dar uma série de explicações sobre vida conjugal, sobre celibato, sobre divórcio, né? E a gente percebe que havia um problema na igreja de Corinto, porque algumas pessoas entendiam que deviam deixar o seu cônjuge, porque o cônjuge não era um cristão, né? E aí Paulo diz, não, se ele topa, se ela topa, né? Então não há motivo. Agora, se ela ou ele se recusa a estar com você, a viver com você, porque você agora é um cristão ou é uma cristã, aí é diferente. Aí é uma decisão dele, é uma escolha dela, né? Então não é uma coisa sua, mas a decisão dele é fazer o quê? Então o irmão está livre nesse sentido, né? Então havia esse problema. Havia problemas relacionados com costumes locais que geravam conflito entre grupos internos, interpretações diferentes. Pode ou não pode comer a carne que é vendida no mercado? Então já era uma igreja com um clima de dissensão, com um clima de divisão. Então qualquer problema, qualquer item era um motivo a mais para a discórdia. No capítulo 11, Paulo fala de algumas mulheres que estavam com um comportamento que estava entrando em choque com os padrões culturais lá de Corinto, né? Não queriam usar o véu no ambiente de culto da igreja. Isso estava deixando alguns irmãos incomodados, já que o véu era uma indumentária cultural, né? Fazia parte do costume local, e era um indicativo, né? de descrição, indicativo de decência. Então, aquelas que não estavam querendo usar, acabava gerando um choque, gerando um mal-estar na igreja, e Paulo vai corrigir isso daí. Paulo também era criticado na igreja. Paulo menciona isso no capítulo 9. Criticado pela sua maneira de agir como apóstolo. Essas críticas a Paulo, se confrontam a Paulo, vão aumentar com o passar do tempo, até gerar um racha entre Paulo e a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto vai reagir contra Paulo, vai gerar uma crise de relacionamento entre Paulo e a igreja enorme. E no capítulo 11, Paulo fala sobre a bagunça, o egoísmo, a negligência com os mais pobres na hora da ceia, em que ninguém esperava por ninguém, cada um levava o seu pedaço de refeição para dividir, que seria para compartilhar a mesa em comum, mas cada um levava a sua comida e comia a sua própria comida. Então quem tinha melhores condições comia bem, quem era pobre não comia nada, ficava com fome. Alguns aproveitavam para beber um pouco a mais e ficavam embriagados durante o culto, durante a ceia. Então mostrava a irreverência com as coisas de Deus, mostrava o descaso com a necessidade do outro, né? Então o profundo egoísmo que havia entre muitos membros da igreja. Então era uma igreja com uma série de falhas de caráter. Na verdade havia uma separação, né? De quem tinha e quem não tinha. De quem tinha uma separação, quem tinha mais bens e quem não tinha, né? Então essa comunhão não existia na igreja de Corinto, e Paulo teve muito trabalho com a igreja de Corinto. Então todos esses problemas de caráter, esse espírito de contenda, esse espírito de egoísmo, esse espírito de partidarismo da igreja, vai se refletir também na forma como os dons acabavam ocorrendo na igreja de Corinto. E Paulo fala sobre esses problemas nos capítulos 12, 13 e 14. Sobretudo no capítulo 14. Mas também é mencionado nesses outros dois capítulos. Então, falhas no uso dos dons. Muitos pensavam que os dons eram para serem empregados como desejavam, como se fosse uma coisa deles, para o bem deles, então fazer do jeito deles. E como que se tivesse com a intenção de aparecer, né? De se amostrar, né? Usando o nosso bom pernambuquês, né? De se amostrar para os outros. Então, de aparecer. Então, alguns usavam os dons espirituais dessa forma, como uma forma de exibição, uma forma de se sobressair em relação aos demais.
Outros exaltavam um dos dons como se fosse mais importante do que os outros. Então, aquele dom que aquela pessoa tinha, então ele fazia questão de argumentar de que era melhor ou que era mais espiritual do que o outro que ele não tinha, né? Que o irmão tinha, entende? Sempre com o espírito de competitividade. Então, alguns dons eram exaltados mais do que outros. A gente percebe no capítulo 14 que o dom de línguas era colocado assim como que mais importante do que os demais dons. E aí Paulo vai colocar o dom de línguas em seu devido lugar. Paulo não tira o valor do dom de línguas, mas diz, olha, é muito mais importante profetizar do que o dom de línguas, porque aquele que profetiza, o que ele fala é entendido por todas as pessoas, todos são edificados, mas o que fala em línguas ninguém entende. Então Paulo vai colocar cada dom em seu devido lugar. Outros deixaram de reconhecer a necessidade e a interdependência de todos os dons. No capítulo 12, Paulo diz, não é porque eu sou mão que vou dizer ao pé, não preciso de ti. Tá? Não é porque eu tenho determinado dom que vou dizer para o outro, não preciso de ti, eu já sou o suficiente. Ninguém é autossuficiente. O olho não faz a função do ouvido e vice-versa. O pé não faz a função da mão e vice-versa. Então, cada parte do corpo tem a sua função específica e cada parte do corpo depende da outra parte do corpo. Assim é a igreja. Então, todos os dons são necessários, todos os dons são importantes, todos os dons têm que ser valorizados. Então, e por fim, outros, não concordando com a confusão que se formava, consideravam desnecessários certos dons. Então, já ia para o extremo oposto. Então, já tinha aquelas pessoas que queriam até proibir determinados dons, porque algumas pessoas usavam esses dons de forma abusiva, então outros criavam um sentimento de rejeição àquele dom. E aí Paulo, não, todos os dons são importantes, nenhum dom pode ser rejeitado. O importante é que seja feito da maneira que é para ser feito, de maneira correta, que gere edificação para toda a comunidade. O que é que isso nos fala? Isso nos fala que os dons são dádivas de Deus e são graça. Pelo fato de serem graça, não são recompensa. Porque uma igreja, como a igreja de Corinto, a gente poderia interpretar de que é uma igreja que não merecia dom. E de fato não merecia, mas nenhuma outra merecia, assim como também nós não merecemos. Então, a pessoa ser usada por Deus de determinada forma, em determinado ministério, ter determinado dom, não significa necessariamente que essa pessoa seja espiritualmente superior às outras. Mesmo com falhas de caráter, como a gente encontra aí em Corinto, essas falhas de caráter, Deus usava essa igreja. Porque, na verdade, se Deus quiser, se for esperar que nos tornemos perfeitos para Ele nos usar, Ele nunca vai nos usar. Então, Deus usa imperfeitos. Também, a gente não pode ir para o outro extremo e achar que a pessoa pode levar a vida que quiser, que Deus vai usar a si mesma. Também não é assim. Não é nem um extremo nem outro. Então, o que eu quero deixar bem claro é que os dons não são recompensa. Os dons não são uma forma de medir a espiritualidade de ninguém. Então, os dons são dádivas divinas. Deus usa pessoas imperfeitas. Porque se for usar pessoas perfeitas, não vai usar ninguém. Mas, por outro lado, a gente não deve achar que Deus não dá importância, não dá valor à nossa conduta moral, à nossa vida com Ele. Então, isso é importante também. Mas, então, pesarmos essas duas coisas aí. Temos bastante clareza quanto a isso. Outra coisa importante é que, se a igreja não tem uma vida madura, isso vai fazer com que todo o seu trabalho seja comprometido. Inclusive, o exercício dos dons fica comprometido. Ao invés de gerar a edificação que deveria gerar, não gera. Gera problema. Então, os dons são uma parte de algo mais amplo, do contexto espiritual mais amplo da igreja. Então, se a igreja não está saudável na sua vida, na sua comunhão, no exercício da sua fé, então a prática dos dons também vai ser uma prática com problemas, com abusos e com erros. Vocês estão me entendendo? Então, a história de Corinto, a igreja de Corinto ser desse jeito é útil para nós aprendermos como igreja e também individualmente. Bom, olhando aí algumas afirmações. Os dons que possuímos nos são concedidos pelo Espírito Santo.
devemos reconhecer que não são nossas próprias realizações. O propósito deles é que sejam usados no cumprimento do seu plano, do plano de Deus. Então são concedidos pelo Espírito Santo. Daí o nome dons, são dádivas de Deus. Não são nossas realizações. Então a gente nunca pode se vangloriar por alguma coisa que fazemos na obra do Senhor, porque Deus é quem nos capacita para realizar. Então é Deus quem nos usa. Então toda a glória é a Ele e não a nós. Então tem várias referências bíblicas aí. A gente não vai olhar cada uma dessas referências, né, porque não haveria tempo. Mas como o estudo vai ficar lá na plataforma, depois vocês podem verificar essas referências e olhar. Né? Mas está aí, Romanos 12, Coríntios 12, Efésios 4, 1 de Pedro 4, são as 4 passagens bíblicas que nós lemos aqui. Deus distribui os vários dons conforme lhe apraz. Então isso é repetido em todas essas passagens. O Espírito Santo distribui a cada um conforme quer. Então Deus concedeu conforme desejou. O Efésios 4, Jesus concedeu alguns para apóstolos, outros para os profetas. E Pedro também vai fazer a mesma menção. Ou seja, Deus distribui conforme lhe apraz. É uma escolha divina. É interessante notar que Paulo até diz, não é errado pedir, não. Então, não é errado pedir a Deus ou buscar os melhores dons. Paulo até estimula, busca os melhores dons. Então, ou seja, se a gente percebe que há uma necessidade desse dom, onde a gente está, naquela igreja, ou naquele local em que a gente está, há uma necessidade desse dom, então vamos buscar. Já que percebemos que há essa necessidade, então é correto fazer isso. Mas a decisão é da soberania divina. Da soberania divina. Os dons são concedidos para o corpo, para a igreja. Eles são para a edificação de todo o corpo e não meramente para o prazer ou o enriquecimento dos indivíduos que os possuem. Edificação de todo o corpo. Lá em Romanos 12, então Paulo vai mencionar isso aí, para que todo o corpo seja edificado, seja abençoado, todo mundo. Né? 1 Coríntios 12 fala que os dons são concedidos visando o bem comum, o interesse coletivo. E no capítulo 14, repetidamente Paulo diz, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja edificada, repetidamente. Está em capítulo 14. Efésios 4, Paulo vai dizer que Jesus concedeu alguns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, etc., visando o aperfeiçoamento dos santos, para que todos nós cheguemos até a estatura da maturidade em Cristo Jesus. E a mesma ideia em 1 de Pedro 4,10. Então, servir para que todos sejam abençoados. Então, os dons são concedidos para a igreja. Então, eles são para a edificação de toda a igreja. Então, se um dom não está gerando edificação para a igreja, tem algo errado. Algo que precisa ser corrigido. A igreja precisa ser abençoada, a igreja precisa ser edificada. Outra coisa, embora não sejam igualmente notáveis, todos os dons são importantes. Quando eu digo assim, igualmente notáveis, que são visíveis, têm maior visibilidade, é mais fácil notar. Alguns dons são mais fáceis de notar do que outros. São mais visíveis do que outros. Sobretudo os dons que usam a fala. Então são dons de muita visibilidade. Outros não têm tanta visibilidade, como de prestar ajuda ou exercer misericórdia, que normalmente isso é feito de uma forma mais sutil. O próprio Jesus orientou que quando fôssemos abençoar alguém, ajudar alguém, que a mão esquerda não soubesse o que a mão direita está fazendo. Ou seja, que fosse feito de uma forma secreta, para que Deus veja. Não precisa fazer alarde, não é para fazer campanha de popularidade pelo seu gesto ali. Então, alguns dons são até recomendados, né, que sejam exercidos de maneira mais reservada. Então, não vai ter muita visibilidade, não vai ter muita notoriedade. Enquanto outros terão muita visibilidade. Terão muita visibilidade. Mas aí Paulo lembra, em 1 Coríntios 12, que todos os dons são igualmente, são importantes. E aí ele vai comparar até com o nosso próprio corpo.
que tem partes do nosso corpo que a gente expõe, né? E faz questão de ficar bem bonito para expor, né? Como as mulheres têm cuidado com o seu cabelo, né? Para ficar bem bonito e ficar bem exposto. Mas há outras partes do nosso corpo que a gente reserva, a gente não expõe. Né? E a gente tem muito zelo, muito cuidado com essas partes, porque nós consideramos muito importantes. Então Paulo faz aí o paralelo. Né? Então não é a visibilidade não é um parâmetro para se definir a importância, né, de um dom. Todos são igualmente importantes, quer sejam dons muito visíveis ou não. Nenhuma pessoa sozinha possui todos os dons. Nem acontece de um dos dons ser concedido a todas as pessoas. Portanto, cada membro da igreja precisa dos outros. Precisamos uns dos outros. Então, nenhuma pessoa possui todos os dons. E aí Paulo deixa muito bem claro, sobretudo na primeira carta aos Coríntios, quando fala do corpo, né, que o olho não faz o que o ouvido faz. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Como é que a gente ia ouvir? Né? Então, Paulo faz essa comparação. Então, ninguém tem todos os dons. Algum vai ter o dom de olho, outro vai ter o dom de ouvido. Né? Não dor de ouvido, dom de ouvido, né? Usando a figura de linguagem, a metáfora usada por Paulo aí. Então, nenhuma pessoa é superpoderosa. É claro que Deus pode conceder mais de um dom a alguém, mas por mais dotado que a pessoa seja, né, em termos de dons, não vai ter todos. Não vai ter todos, vai precisar do outro. E é assim que Deus quer, que nós precisemos uns dos outros, sejamos dependentes uns dos outros, interdependentes. Né? E nem acontece de um dos dons ser concedido a todas as pessoas. A gente viu no final do capítulo 12, quando Paulo faz aquela série de perguntas retóricas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Então, claro que não. Então, não existe o chamado o dom universal. O dom que tem que ser espalhado para todas as pessoas. Tá? Esse dom todo mundo tem que ter. Não existe. Então não existe esse dom universal e nem existe a pessoa que tem todos os dons em si. Então a distribuição, a diversidade e a interação fazem parte do projeto divino para o exercício dos dons na igreja. Então, portanto, cada membro da igreja precisa dos outros. Os dons espirituais, sem o amor, perdem sua eficácia e seu valor. Sempre que Paulo fala sobre os dons espirituais, ele fala também sobre o amor, juntamente, colado ali. Pedro vai fazer a mesma coisa, para mostrar que o exercício dos dons tem que ser sob o tempero do amor. Em Romanos 12, depois dele mencionar sobre os dons espirituais, assim que ele termina, ele já começa a falar sobre o amor. Que o amor seja sincero de vocês, chorem com os que choram, alegres com os que se alegram, sejam hospitaleiros, não retribuam o mal que vocês recebem com outro mal, mas façam o bem a todas as pessoas. Então Paulo vai falar um longo trecho, um belíssimo trecho, um poético trecho sobre o amor, na segunda metade do capítulo 12, dando continuidade ao que ele estava falando ali sobre os dons. Então fala sobre os dons, depois fala sobre o amor, logo em seguida, como fossem coisas relacionadas, presas uma à outra, dons e o amor. E na primeira carta aos Coríntios, isso fica ainda mais evidente, porque no capítulo 12, Paulo fala sobre a diversidade dos dons, e no capítulo 14, ele vai falar sobre o dom de línguas e profecia especificamente. E entre o 12 e o 14, está ali o capítulo 13, que tem uma belíssima poesia sobre o amor. Então eu quero falar a vocês sobre um caminho ainda mais excelente, diz lá Paulo no capítulo 13. Ainda que eu tenha o dom de línguas, se eu não tiver amor, seria como um sino que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de prestar ajuda, ainda que eu dom de curar, ainda que eu tenha o dom da fé, se eu não tiver amor, isso não vai valer de nada para mim. Então Paulo mostra que o exercício dos dons sem o amor é absolutamente inútil, não alcança o objetivo a que se propõe. E o objetivo é a edificação de todos. Em Efésios 4, antes de falar sobre os dons, antes de falar que Jesus concedeu alguns para apóstolos, para profetas, para mestres, para pastores, para evangelistas, ele vai falar primeiro sobre o amor. No início do capítulo 4. Vai falar sobre a unidade da igreja. Depois de falar sobre isso, aí ele fala sobre os dons. E Paulo e Pedro também,
Antes de falar sobre os dons, nos versículos 10 e 11, ele fala sobre o amor, nos versículos 8 e 9. Estão sempre relacionados. Então, os dons espirituais sem o amor perdem sua eficácia e seu valor. E o amor é o amor pela outra pessoa, o amor na dimensão horizontal. E não o amor para si mesmo, né, que é egoísmo. Tá? E veja que esse amor não é nem tanto o amor para com Deus, mencionado, é o amor para com o semelhante. Eu tenho que amar o meu semelhante, porque os dons têm que ser exercidos nessa dimensão horizontal. Os dons não são para Deus, os dons são para o meu semelhante, o meu irmão, a pessoa que está ali diante de mim. E as conclusões? O que é que nós concluímos disso? Primeiro, o Espírito Santo fortalece os crentes na vida e no serviço cristão. As incapacidades pessoais não devem nos deter nem nos desencorajar. Então, os dons é para serem derramados para todos. Evidentemente, para quem está no início da vida cristã, a gente se sente, mas eu não sei, eu não me sinto preparado. Né? É natural. Mas isso não deve ser motivo para nos desencorajar, muito pelo contrário. Deus está aqui para nos fortalecer, para nos abençoar, para nos capacitar. Então, quando nós nos sentimos despreparados, aí que a gente deve se envolver, deve trabalhar. E na medida que a gente trabalha, na medida que a gente se envolve, a gente vai perceber como Deus quer nos usar, porque Deus vai nos abençoando, nos fortalecendo, concedendo dons, e aí vai ficando até mais claro para a gente o que Deus realmente espera de nós. Os dons do Espírito Santo são os meios pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados e equipados para a realização da obra de Deus. Então, se dependesse apenas das nossas capacidades individuais, a missão jamais seria cumprida. Jamais seria cumprida. Então, os meios que Deus nos dá são os dons espirituais. O Espírito Santo é sábio e soberano ao dispensar seus dons à igreja. A posse ou a ausência de determinado dom não é motivo de orgulho ou de pesar. Seus dons não são prêmios para os que os buscam ou se qualificam para eles. Os dons são graça divina, favor não merecido. Acho que está bem claro aí o texto, né? 4. Os carismas são dons que recebemos sem os merecermos. Dão testemunho da bondade de Deus e não da virtude de quem os recebe. Então, conceder dons, isso nos fala sobre como Deus é misericordioso e bondoso, e não como a pessoa é virtuosa e espiritual. Os dons não podem ser usados como pretexto para fugir das autoridades estabelecidas por Deus. E aí no capítulo 14, Paulo vai falar que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E Paulo vai até normatizar, como o dom de línguas lá em Corinto era usado de maneira abusiva, então Paulo vai estabelecer limites. Ele vai dizer, olha, que sejam um após o outro e que haja interpretação. Se não houver interpretação, então fique só entre você e Deus. É necessária interpretação para que a igreja seja edificada. Então um traz um salmo, outro traz um hino, outro traz uma palavra, mas que tudo seja feito para a glória de Deus. E aí depois ele vai dizer, o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Ou seja, não adianta jogar a culpa em Deus. Ou seja, se alguém fizer uma barbaridade no culto, não adianta culpar Deus, não. A culpa é da pessoa. O que fez a barbaridade tem que responder por aquilo que fez. Então Paulo vai deixar bem claro de que Deus quer ordem. Deus é um Deus ordeiro e não um Deus de bagunça. Então não adianta usar o dom como pretexto para fugir das autoridades estabelecidas, ou fugir da ordem, né, da igreja. Então não adianta querer culpar Deus por algum ato impróprio, um ato de rebelião, seja lá o que for. Então Paulo é bem claro dizer que Deus é um Deus de ordem e Deus de paz, e não Deus de confusão, Deus de balbúrdia, Deus de rebeldia. Né? Amém, irmãos? Está claro o conteúdo? Sim.
perguntou sobre a parte da Assembleia de Deus e como esse dom falar em língua cristã era muito incentivado e às vezes cobrado, entre aspas. E às vezes por não falar, você tem um peso da cobrança, sabe? E em algumas partes assim, como se você fosse ocupar alguma função, o presbítero provavelmente teria interesse em querer saber se você falou em língua, se você é batizado ou algo do tipo. Renan está comentando aqui sobre o fato de que em algumas igrejas ocorre uma ênfase sobre o dom de línguas e uma cobrança, né, para que os membros da igreja tenham esse dom, né, até para exercer atividades na igreja. Né. De fato, isso acontece realmente. Em algumas comunidades cristãs acontece esse tipo de cobrança em torno do dom de línguas, o que leva alguns até a falsificar o dom, digamos assim, assim pode falar, né? Falsificar para conseguir o prestígio necessário. Então, se a pessoa não tem o dom de línguas, não tem o prestígio necessário para exercer determinadas atividades, determinadas funções naquela igreja, há um certo preconceito para com aquelas pessoas que não têm o dom de línguas. Em algumas igrejas acontece isso de fato, realmente. Né? Mais alguém gostaria de comentar? Algo perguntar? Aquela parte lá, o senhor falou das mulheres que eram emancipadas, que tem a questão cultural, eu não entendi direito aquela parte. No capítulo, Renan está perguntando sobre as mulheres emancipadas e tal, né? Que eu mencionei aqui durante o estudo. Aqui no capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios, algumas mulheres não estavam querendo usar o véu, né, durante o culto. Isso estava gerando um mal-estar na igreja. E há um forte elemento cultural envolvido aí. Né? Aqui no Ocidente, o véu não é usado, não faz parte da indumentária feminina, a não ser em casos bem específicos, né? Se é uma freira ou se é uma muçulmana, então vai usar véu, mas não faz parte da indumentária ocidental. Mas no Oriente, o véu ainda é usado, não só no Oriente muçulmano, mas até no Oriente cristão também. E no Brasil, até algumas décadas, no início do século XX, o véu ainda era muito usado. A gente percebe mulheres que eram mais beatas assim, na igreja, então elas tinham o hábito de usar o véu. E o véu transmitia essa mensagem de devoção, de decência, de discrição, de simplicidade. Né? Então traz essa bagagem, é um simbolismo, é um indumentário que traz um simbolismo. Assim como... A congregação cristã ainda usa, né? A congregação cristã faz a exigência que no culto as mulheres usem o véu. Faz essa exigência. Mas assim, é uma exigência fora do contexto, do nosso contexto, né? Porque no nosso contexto cultural, o véu perdeu esse significado que tinha em séculos anteriores e que ainda tem em algumas outras partes do mundo, no cristianismo oriental, ali na Grécia, Romênia. Então é usual as mulheres terem véu, às vezes um véu mais simples, às vezes um tipo de lenço sobre a cabeça. Na Inglaterra, o véu foi substituído pelo chapéu, tanto que nos eventos da igreja anglicana, as mulheres costumam entrar com chapéus bem elaborados, porque o chapéu substituiu o véu na cultura ali da Inglaterra. Então era uma questão cultural que estava envolvida aí. E na medida que as mulheres lá em Corinto, algumas delas não estavam mais querendo usar o véu, porque o véu transmitia uma ideia de submissão, então mulheres que não queriam aparecer mais emancipadas, isso gerava um mal-estar na igreja. E Paulo era contrário contra tudo aquilo que gerava mal-estar, que gerava desagrado, que gerava um ambiente desagradável. Então Paulo era contra tudo isso. E aí o véu entra nesse grupo de elementos que dificultava a harmonia, dificultava o bem-estar da igreja. Então Paulo vai orientar lá na carta aos Coríntios que as mulheres usem-se o véu na igreja, usem o véu. Ele vai até simplificar, veja que o cabelo feminino, ele é diferente do cabelo masculino. Aí Paulo pega aí até um elemento da cultura greco-romana, que os homens usavam um cabelo bem curtinho na cultura greco-romana. Mais curtinhos do que os próprios hebreus. Os hebreus usavam até cabelos mais longos. A gente tem exemplo de cabeleiras bonitas, né, que eram mencionadas de Absalão, filho de Davi. Né? Então, no Oriente, os homens tinham até um cabelo um pouco mais longo, mas na cultura greco-romana, os homens usavam um cabelo muito curto, né, como esse meu aqui, né, bem curtinho. E o que acontecia?
As mulheres, ao contrário, tendiam a usar um véu longo. E aí Paulo utiliza isso para fazer o paralelo. Veja que o homem praticamente não tem cabelo sobre a cabeça, mas a mulher usa um cabelo comprido, como se fosse um véu. Isso já é uma demonstração de que a mulher precisa realmente ter o véu sobre a cabeça. Então, Paulo vai defender, ali na Carta aos Coríntios, que as mulheres usem véu no culto. Mas, como eu mencionei, essa ordem que Paulo dá às mulheres ali está dentro de todo um contexto cultural que não pode ser desconsiderado, não pode ser esquecido. Para a gente não pegar uma ordem de um contexto cultural e aplicar direto no nosso contexto, que vai ficar sem sentido, sem significado. Né? O que fica para a gente? A ideia de que as mulheres, assim como os homens também, têm que ter um perfil de discrição, um perfil de simplicidade, né? Um perfil que não entre em choque, né, com os padrões culturais locais. Mais algum comentário? Pronto, então a gente conclui o estudo de hoje. E na próxima semana, esse foi um estudo de um assunto mais comum, mais conhecido. Eu acho que é um assunto que a gente trabalha mais no dia a dia. Mas no próximo estudo eu quero tratar um assunto que é mais incomum, que é menos observado, que é menos tratado, mas que faz parte da doutrina cristã também, que é a questão da justiça, mas exatamente a justiça social. A gente vai olhar muito o Antigo Testamento e depois passar para o Novo Testamento, né? Que é mais incomum e que tem tudo a ver com o nosso contexto social. Amém? Então vamos ficar em pé para nós orarmos, encerrarmos nosso estudo de hoje. No chat só algumas pessoas estão saudando, mas sem dúvida, sem questionamentos, né? Oi? Passou, né? Concluindo no horário exato. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento aqui juntos, pedir a tua graça sobre as nossas vidas, concede-nos dons, concede dons à tua igreja e usa-nos para o louvor da tua glória, para a edificação do teu povo, Deus, para a proclamação do teu evangelho. Abençoa-nos no próximo estudo que teremos, se tu permitires, ó Deus, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, e que a tua palavra seja aprendida e vivenciada por cada um de nós. Assim te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O estudo está encerrado.